Vamos a mais um momento da espiritualidade nos meus endereços telemáticos. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. A mesma liturgia em qualquer igreja do mundo. Já pensou? Só a Igreja Católica mesmo para ter essa agenda espiritual. Não é? Pois é. E eu faço isso para ajudar os presidentes de celebrações e também seguir o que Jesus mandou: ir pelo mundo e evangelizar, e o que de graça recebestes, deem também de graça. Acessem Paulo Roberto Maciel e chegue então ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente ao dia 12 de fevereiro de 2025, quarta-feira, na quinta semana do tempo comum, ano litúrgico C, onde se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas, cor dos paramentos litúrgicos verde, conforme eu estou simbolizando aqui, e no rito temos missa à escolha. Eu sou agente de pastoral, sou leigo da igreja, sou tercista e também leitor e animador litúrgico, e gosto sempre de estar informando aos meus irmãos cristãos. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo do 4b ao 9 e do 15 ao 17. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore de conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim de Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o fizeres, sem dúvida morrerás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Infelizmente, o ser humano foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é o pecado original que nós temos até hoje. Salmo responsorial, Salmo 103 na Bíblia Vulgata ou 104 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º A, 27 a 28, 29 BC ao 30. Refrão 1º A. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Repetamos: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam que a seu tempo vós lhes deis o alimento, vós lhes dais o que comer e eles recolhem, vós abris a vossa mão e eles se fartam. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Repitamos: bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. É o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. Aleluia, 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 aleluia. O que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração que saem as más intenções. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, logo longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isto é, o que o torna impuro, é isso. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre esse texto aqui na Bíblia Pastoral, edição de 1990, que muitos pedem para que tenhamos cuidado com as notas de rodapé, porque podem ser somente sociais e não espirituais, mas nós vamos aqui fazer essa transmissão, com muito cuidado, logicamente. Bem, Marcos 7, versículos de 14 a 23. O que vem de fora não torna o homem pecador, e sim o que sai do coração, isto é, da consciência humana, que cria os projetos e dá uma direção às coisas. Jesus anuncia uma nova forma de moralidade, onde os homens podem relacionar-se entre si na liberdade e na justiça. Com isso, aboliu a lei sobre a pureza e impureza que está no Levítico capítulo 11, cuja interpretação era o fundamento de uma sociedade injusta baseada em tabus que criavam e solidificavam diferenças entre as pessoas, gerando privilegiados e marginalizados, opressores e oprimidos. Essa é uma reflexão. E temos outra aqui do livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia. Vejamos o que diz sobre Marcos, capítulo 7, versículos do 14 ao 23. O evangelho que ouvimos é a continuação daquele que contemplamos anteriormente. Marcos 7, versículos do 1 ao 13. Sem Marcos 7, versículo 6, a contraposição girava em torno de lábios exterior e coração interior. A contraposição que aparece na passagem de agora ocorre no versículo 19, centro de passagem. Jesus contrapõe o coração ao estômago. Todos os alimentos são puros, quanto ao culto e à religiosidade. Jesus não está se referindo a impurezas sanitárias. Ora, qualquer alimento que entra pela boca vai ao estômago e
toma o seu destino natural. Nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. A questão é relativa ao que sai do coração, pois dali é que saem as más ou boas intenções e inclinações do ser humano, tornando-o puro ou impuro diante de Deus. O evangelista apresenta uma lista de 12 vícios, 6 no plural e 6 no singular. 12, número de totalidade, plural e singular, pessoal e comunitariamente. Os discípulos de Jesus devem procurar, então, evitar tudo que ameaça a relação pura e santa com Deus e com os irmãos. Agora vamos aos santos do dia. Dia 12 de fevereiro é dia de São Saturnino e companheiros mártires. Foram presos, torturados e mortos no ano de 304 durante a perseguição de Diocleciano. São também conhecidos como os mártires da Abitínia. Santo do dia 12 de fevereiro, São Melécio, bispo, faleceu em 381. Governou a igreja de Antioquia. Por observar as normas do concílio de Nicéia, foi exilado várias vezes. Morreu quando presidia o primeiro concílio ecumênico de Constantinopla. Suas virtudes mereceram-lhe grandes elogios de São João Crisóstomo e São Gregório de Nissa. Santo do dia 12 de fevereiro, São Bento de Aniane, abade, faleceu em 821. Educado na corte de Pepino o Breve, fez-se monge sob a regra beneditina e promoveu a restauração da observância monástica em toda a França e Alemanha. Santo do dia 12 de fevereiro, Santo Antônio Cauleias, bispo, faleceu em 901. Patriarca de Constantinopla, trabalhou para consolidar a paz e a unidade da igreja, conturbada pelo cisma de Fócio. Santo do dia 12 de fevereiro, São Ludão, peregrino, faleceu em 1202. Ludão era natural da Escócia, filho do príncipe Hildebold. Dedicou-se ao serviço dos doentes e construiu hospitais e orfanatos. Morreu em Nordheim, na Alemanha, quando ia em perseguição às Basílicas dos Apóstolos. Santa do dia 12 de fevereiro, Beata Umbelina, quase santa, né? Porque Beata é um grau anterior à canonização. Umbelina, então, foi abadesa, faleceu em 1136, convertida dos prazeres do mundo pelo seu irmão São Bernardo de Claraval, ingressou com o consentimento do marido na abadia de Jules-Nonin, na França, da qual se tornou priora. De acordo com o endereço eletrônico Heroínas da Cristandade, única irmã de São Bernardo de Claraval, que tinha outros 5 irmãos, homens, Umbelina nasceu por volta de 1092 no castelo de Fontaine-les-Dijon, na França, quando seu pai e seus 6 irmãos se consagraram a Deus na abadia de Citeaux, na Borgonha, para levarem uma vida piedosa e exemplar. Ela se casou com Guido de Marcy, irmão da duquesa de Lorena, e possuindo uma grande fortuna, levava uma vida frívola e mundana. Algum tempo depois, Umbelina resolveu fazer uma visita a Bernardo perto de Claraval, ostentando muitos adornos e escoltada por grande séquito. Bernardo recusou-se até que ela prometesse seguir seus conselhos. Recusou-se a recebê-la. Já pensou? O irmão recusou-se a recebê-la por causa da ostentação, até que ela prometesse seguir os seus conselhos. O que isso significa? Que ela mudasse de vida, abandonando o luxo e a riqueza. Depois de alguns anos, provavelmente inspirando-se na repreensão do irmão, Umbelina obteve a permissão do esposo para ingressar no mosteiro próximo de Troyes, como simples monja. Decidiu penitenciar-se pelos anos de vaidade e de luxo com inúmeras mortificações. Olha, fez então mortificações, penitências, para se penitenciar, né, para se arrepender. Mais tarde se tornou abadesa do mosteiro.
Este mosteiro logo se tornou pequeno para acolher as novas vocações que foram se apresentando. Assim, ela precisou fundar um novo mosteiro em Crisenon. Umbelina faleceu por volta de 1140 na presença de três dos seus irmãos, Bernardo, André e Nivardo. O seu culto foi confirmado em 1703 e a sua comemoração fixada para o dia 12 de fevereiro no novo martirológio romano. A beata Umbelina é patrona daqueles que perderam seus pais. Santos do dia 12 de fevereiro, beatos Tomás Remmerford, Tiago Fenn, João Nutter, João Munday e George Haydock, presbíteros e mártires, faleceram em 1584. Foram eviscerados, gente, ainda vivos em Tyburn, em Londres, durante o reinado de Elizabeth I. Meu Deus do céu, o que aconteceu na época dessa rainha, gente? Foram eviscerados, tiveram as vísceras retiradas, meu Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando solicitamos, suplicamos, oramos, pedimos algo. Sim, não ou espere. Se Deus der um sim, muito bem. Se der um não, muito bem também. E se mandar esperar, da mesma forma, espere, acate. O que vem de Deus deve ser acatado. É o melhor para nós. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Se der um não, não é o melhor para você, para mim. Eu já recebi muitos nãos de Deus. É lógico que a gente não gosta, na hora a gente se sente mal. Mas depois eu fui ver que aquele não de Deus, ou aqueles nãos que eu recebi, foram a melhor coisa para mim. Se eu tivesse recebido talvez muitos sims no lugar dos nãos, eu não estaria aqui. Pense nisso, pode acontecer com você também. Pense nos nãos que você recebeu e por isso ainda está aqui, presente. Ok? E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos transformados, transfigurados, glorificados. São Paulo apóstolo diz, o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando Jesus voltar. Quando eu falo nós, são aqueles que aceitam Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor, e Deus Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que é o nosso santificador, que é o nosso paráclito, nosso Deus discernidor, o Espírito Santo. É um mistério, três pessoas, numa só divindade, numa só essência, numa só natureza divina. É assim, não devemos querer decifrar Deus. Deus é esse, Santíssima Trindade, três pessoas numa única divindade. Então vamos respeitar. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados diariamente. E um dia nos encontraremos no juízo final para vivermos por todos os séculos dos séculos. Para vivermos então eternamente com felicidade em plenitude, uma vida perene, para sempre, eterna. Tendo a visão beatífica de Deus, junto com Maria Santíssima, São José, São Pedro, São Paulo, São João, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Paulina, São João Paulo II, São Paulo VI, Apóstolo São Paulo, São Felipe, Santo Estevão, Santa Marta. Estaremos todos juntos com corpos
com novas propriedades, semelhantes ao de Jesus ressuscitado, semelhantes aos dos anjos de Deus. Jesus, com o corpo ressuscitado, entrou no cenáculo onde estavam os apóstolos temerosos, entrou pela parede, sem precisar abrir porta. Então é esse corpo que nós teremos. Jesus modificou a aparência perante os discípulos de Emaús, perante Madalena, e eles não o reconheceram. Depois, diante dos discípulos também, abençoando a refeição, ele sumiu. Desapareceu num átimo de segundo. E mais tarde, ele, 40 dias depois de passar ressuscitado entre os discípulos, ascendeu ao céu, subiu ao céu. Um corpo que nós não sabemos especificar. Mas é esse corpo que nós teremos na ressurreição. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e vamos viver eternamente. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel. Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao YouTube, escreva, digite, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.